Hoje o tema que está na ordem do dia é, como se sabe, o início do processo de, entre aspas, vacinação de crianças a partir dos 5 anos de idade. É algo de que vamos falar agora um pouco nesta introdução. Mais tarde teremos aqui um convidado especial que eu irei apresentar, e teremos mais à frente uma convidada. Portanto, hoje teremos aqui, para além desta introdução que eu vou fazer, teremos aqui uma conversa a três, e portanto vou só apenas fazer aqui uma introdução. Eu já vi aqui que estamos, já vi que os nossos convidados já chegaram, e portanto eu vou agora começar aqui com a introdução. Vai voltar ao normal. Tens razão, Panda. É melhor irmos perguntar aos adultos. É uma excelente pergunta e neste caso tens razão. Devemos sempre perguntar a um adulto. Mas nem nós sabemos quando é que tudo isto vai voltar ao normal. Mas hoje temos cá o Dr. Paulo Homme, que é médico, e vai tentar responder a todas as vossas perguntas. Nós não sabemos quando é que vai ficar tudo bem. Sabemos que vai ficar tudo bem, mas antes disso, todas as pessoas vão ter que ser vacinadas. Portanto, primeiro temos que ter uma vacina. Quando chegar a vacina, vai ficar tudo bem. Como eu estava a dizer, vai começar esta semana o processo de, digamos que, entre aspas, vacinação de crianças dos 5 aos 11 anos de idade. É algo que, na nossa opinião, é uma infâmia. Não existem dados clínicos para que se possa tomar uma decisão no sentido de administrar substâncias que são experimentais a crianças, muito menos a crianças dos 5 aos 11 anos de idade. Bom, partindo do princípio, e agora por facilidade de exposição, partindo do princípio de que o vírus existe, uma vez que ele nem sequer se encontra isolado, e de que a doença existe. Partindo desse princípio, ainda hoje vi um médico, num vídeo filmado a partir da televisão, vi um médico, um pediatra, um respeitável pediatra, a dizer que a forma da doença nas crianças é benigna. Isto significa que as crianças são imunes à doença. Por outro lado, estas substâncias são experimentais, são substâncias absolutamente experimentais que não têm, e a razão de ser sem experimentais é a inexistência de dados clínicos sobre as mesmas. Não existem dados clínicos. Isto não é uma invenção minha. Estas substâncias, e no que diz respeito agora às crianças dos 5 aos 11 anos de idade, estas substâncias foram aprovadas emergencialmente e, por consequência, condicionalmente, em virtude da inexistência de dados clínicos. Isto não sou eu que estou a inventar, eu posso mostrar-vos aqui. Isto é um documento da própria Pfizer que diz claramente que, por exemplo, diz outras coisas, mas diz claramente que não foram realizados estudos de genotoxicidade nem de carcinogenicidade, no que diz respeito, isto é um documento da Pfizer, tem a ver com a vacina Comirnaty, digamos, a vacina entre aspas. Para quem não sabe, quando se diz que não existem estudos de genotoxicidade, significa que não se sabe que mutações, não são mutações, mas que alterações, que anomalias é que estas substâncias vão causar ao nível genético das crianças e de todos nós, mas neste caso das crianças. Não se sabe que alterações é que estas substâncias vão provocar ao nível genético. E em termos de carcinogenicidade, significa que não se sabe de que forma é que estas substâncias irão influenciar o organismo no sentido de provocar problemas cancerígenos. E, portanto, isto é algo que é dito pela própria Pfizer. Isto é um documento da Pfizer. E é um documento da Pfizer que depois, mais à frente, diz: não se espera que as componentes da vacina, lípidos e mRNA, tenham potencial
genotóxico. Isto significa que eles não se esperam, ou seja, eles têm a esperança de que estas substâncias não tenham esse efeito, ou seja, não provoquem problemas a nível genético e não provoquem problemas a nível cancerígeno. Eles esperam, ou seja, eles fazem figas atrás das costas, torcem os dedos e esperam que isso não aconteça. Não existem dados, não existem estudos em relação a isso. Eu agora vou partilhar aqui outro ecrã convosco. Isto é um documento também da Pfizer, que a Pfizer foi obrigada a divulgar agora há poucos dias e que diz respeito aos elementos que eles foram recolhendo. Isto é só até 28 de fevereiro deste ano, ou seja, tem um período de 2 meses, a partir do momento em que estas substâncias começaram a ser ministradas e que revela as informações que a Pfizer foi obtendo a partir de diferentes países, entre eles Portugal, e essas informações apenas até ao fim de fevereiro deste ano já havia mais de 40 mil reações adversas. Dessas 40 mil, cerca de 520 pessoas ficaram com sequelas para o resto da vida, mais de 11 mil ainda nem se tinham recuperado e mais de 1.200 morreram. Ou seja, isto era apenas até 28 de fevereiro deste ano. Imagine-se até agora. Bom, isto é o que estas substâncias provocam. Elas não sabem que efeitos é que elas têm ao nível a longo prazo, por exemplo, em termos de fertilidade, em termos de doenças sanguíneas, doenças cardiovasculares, de doenças cancerígenas, não se sabe. E vão os pais agora passou uma mosca aqui na câmara, peço desculpa. E vão os pais agora tomar a decisão de sujeitar os seus filhos a substâncias experimentais sem saber os reflexos que elas vão ter na vida destas crianças, em toda a vida. Não sabe se vão matar, se vão curar, se vão provocar cancros, se vão provocar infertilidade. Os pais são a primeira e a última linha de defesa das crianças. Não é o Estado, não é mais ninguém, não são instituições, são os pais. São os pais que têm que defender os seus filhos. E os pais, se tomam uma decisão de sujeitar os seus filhos, a partir dos 5 anos de idade, a substâncias experimentais, estão a colocar a sua própria segurança à frente da vida dos seus filhos. É isso que está a acontecer. Nós soubemos, não, é público, que foi tornado secreto o parecer da comissão criada pela... Foi tornado secreto o parecer da comissão criada pela Direção-Geral de Saúde sobre a vacinação, para o processo de vacinação. Foi tornado secreto esse parecer. Nós amanhã vamos dar entrada de um requerimento a pedir a divulgação pública desse parecer e vamos também tentar fazer algo em termos ao nível legal para interromper, para suspender esta infâmia que está a ser levada a cabo, que é o processo de injeção de substâncias experimentais em crianças dos 5 aos 12 anos de idade. Muito boa noite, que é o António Nereu e a Sónia Vescovacci. Boa noite aos dois. Muito obrigado pelo convite. E a Sónia pertence à Polícia Espanhola. Eu penso que é a Polícia de Seguridades Públicas Espanhola. É assim que se diz. Polícia Nacional, sim. Polícia Nacional. E o António Nereu é da Polícia de Segurança Pública, é um agente da Polícia de Segurança Pública português e vai estar também em Madrid no dia 10, vai estar connosco. E, enfim, é uma honra ter-vos aqui hoje. Muito obrigado por terem aceito o convite. E, enfim, eu começaria pela Sónia. Gostaria de, se pudesse, explicar um pouco o seu percurso até aqui, desde quando começou, no início de 2020, quando começou o processo, este processo que se chama de pandemia, quando é que começou a perceber que havia alguma coisa errada e explicar mais ou menos o seu percurso que a veio trazer até esta posição que é parecida
é parecida com a nossa posição, com a posição dos três, que somos contestatários do que está a acontecer. E boa noite, Sónia. Buenas noches. Me preguntabas a mí, ¿no? Sí, exacto. Que te fueran contando un poco el proceso, ¿no? Entiendo de la asociación, cómo empezó todo. Sim, como é que começou, como é que se percebeu pela primeira vez que estava alguma coisa errada, como é que começou a tomar posições públicas em relação ao que estava a acontecer. Sí. E, enfim, o que é que a trouxe até aqui, ou a posição que hoje ocupa? Mira, por mi parte, yo desperté en la pandemia cuando expulsaron al jefe de prevención de riesgos laborales de la Policía Nacional, que llevaba 30 años de jefe de prevención de riesgos laborales, que decía a mediados de enero, cuando todavía nosotros no estábamos en estado de alarma y no se hablaba apenas nada del virus, a mediados de enero ese hombre ya estaba enviando notas interiores, notas internas a los policías en los puestos fronterizos, advirtiéndoles que iba a entrar un virus muy peligroso a España, entonces que tenían que adoptar medidas de precaución, que se tenían que poner guantes y mascarilla para protegerse. Y ese hombre con esa nota interna, en vez de felicitarle por parte del Ministerio del Interior y de Sanidad, lo que hicieron fue llamarle la atención y decirle que no podía enviar esas notas a los policías porque lo que estaba generando era una alarma social y que los turistas que entraban a España se iban a asustar, se iban a preocupar a ver a los policías con guantes y con mascarillas, ¿no? Entonces que no podía hacer esas cosas. Bueno, el hombre no entendió nada. El caso es que no solamente no lo premiaron, sino que a mediados de marzo lo echaron a la calle, lo despidieron directamente. Porque se empezó a dar cuenta un poquito de lo que estaba pasando y había cosas que no le cuadraban. Entonces lo quisieron quitar del medio. Entonces, en plena pandemia, cuando se suponía que la situación era muy grave, que mis compañeros me contaban que estaban sin mascarilla, que no había material para ellos ni nada, y lo que hacían era, los que les facilitaba todo el material eran los ciudadanos chinos y particulares que les llevaban cajas de mascarillas porque la Dirección General de la Policía no daba material a nadie, pues a mí me empezaron a saltar todas las alarmas. Y a finales de marzo, mediados de abril, pues ya la cosa era muy clara, ¿no? Yo era la primera que salía a la calle sin mascarilla y respiraba perfectamente con mis hijos y no me pasaba absolutamente nada. Entonces, bueno, utilizando un poco de sentido común y debido a que yo en ese momento yo ya estaba lanzando en YouTube, estaba contando lo que ocurre realmente dentro de la Policía Nacional, ¿no? La vida de los policías, que la gente no sabe, porque la gente sabe lo que le cuenta la televisión y suele ser la mayoría de las veces mentira, y lo que quiere vender la Dirección General de la Policía, ¿no? De la policía tan maravillosa que tenemos cuando realmente no es tan maravillosa. La profesión es maravillosa, pero la corporación está enferma, la corporación no está bien, estamos completamente politizados y los compañeros lo pasan mal y hay mucha desmotivación profesional, ¿no? De hecho, no es casualidad que tengamos las tasas de suicidio más altas del país. Entonces, bueno, pues a raíz de ver que la situación se estaba poniendo peor, entré en contacto conmigo Mateo, mi compañero de Policías por la Libertad, que había creado un chat de Telegram, que también se estaba dando cuenta que las cosas no iban bien, que los ciudadanos nos estábamos dando cuenta que tenía cada vez más miedo a la policía, que se estaba viviendo una represión muy grave en las calles, que se estaban vulnerando derechos fundamentales de los ciudadanos, y decidimos unirnos y lanzar la asociación, ¿no? Entonces arrancamos en septiembre y bueno, pues fue todo una contrarreloj, desbordados de trabajo, con llamadas de teléfono de los ciudadanos, mails, manifestaciones, muchísimo trabajo. Asociación que é Polícias pela Liberdade. Así empezó Policías por la Libertad, sí. Okay. Yo me ofrecí estar de portavoz del movimiento porque justamente yo estoy de excedencia desde hace 2 años. He solicitado la reincorporación hace 2 meses, pero no me quieren reincorporar, no entiendo por qué, porque yo soy una buena policía y no doy problemas a nadie. Entonces, bueno, me están poniendo algunos problemas para volver, pero bueno, yo contaba con esto ya, ¿no? Pero como estaba de excedencia y como me dan igual los expedientes, pues les ofrecí a mis compañeros ser yo la portavoz y lanzar el movimiento, y es cuando empezamos a salir
a raíz de nuestras primeras manifestaciones en medios de comunicación, en prensa, donde todo el mundo nos tachaba de negacionistas cuando nosotros no negamos nunca la existencia del virus porque no somos médicos, no hablamos de estas cosas porque no es nuestro trabajo, pero sí veíamos claramente que se estaba vulnerando la Constitución, los derechos de los ciudadanos y se estaban cometiendo abusos policiales tremendos en las calles, ¿no? Entonces nos saltan todas las alarmas. Isso é um dos temas, é um dos assuntos que eu gostaria até de trazer, que é a polícia que tem uma vocação, as forças de segurança têm duas vocações principais. Uma delas é da ordem pública e a outra é da investigação criminal, portanto, a manutenção da ordem e repressão do crime. São as duas vocações por excelência das forças de segurança. Viram esses dois pilares da sua atividade a serem desvirtuados para uma atuação como se fossem polícias de costumes sanitários, sanitários e eugénicos. E eu penso que o António também se terá percebido disso em Portugal. E não sei, António, se quiser dizer alguma coisa sobre esse assunto, a sua perspectiva, se isso aconteceu também em Portugal e como é que se apercebeu que... Convém dizer que eu ao início, tal como toda a gente, também fiquei um bocado assustado quando vi os vídeos de pessoas que vinham de lá da China, que de repente estavam na paragem do autocarro e que iam para o lado. Também me assustei, como toda a gente, e realmente comecei a perceber-me que alguma coisa não batia certo, porque realmente comecei a ver o número de óbitos, comecei a ir às ocorrências e comecei a verificar que os óbitos, independentemente da causa, independentemente daquilo que acontecia, até podiam ser pessoas que já estavam em final de vida, portanto em cuidados paliativos, que desde que acusassem um teste positivo à Covid, obviamente que contava como Covid. Comecei a suspeitar, comecei a achar estranho, aliás comecei a questionar tudo o que rodeava o Covid. E realmente acabei por depois ter alguma reticência. Foi quando um colega meu ficou infectado e eu fui precisamente no mesmo carro onde ele andava, e realmente ninguém mais apanhou. E mais curioso foi quando eu liguei e disse: então estás a passar mal com isso? Podes morrer? E ele me diz: não, olha, estou assintomático. Portanto, ou seja, isto para mim começou a ser a gripe dos assintomáticos. Obviamente, depois comecei a ver o outro lado da história. Portanto, comecei a ouvir especialistas, comecei a ouvir aquilo que uma história e outra dizia. Portanto, ou seja, eu sendo polícia, existe um princípio do direito que é o princípio do contraditório, que é um princípio basilar da democracia, e obviamente comecei a ouvir a outra parte. E realmente nada bate certo, os números não batem certo, e obviamente que comecei também a verificar que existiu uma mutação realmente das ordens, e a Polícia de Segurança Pública, como é lógico, acompanha igualmente também o que é a sociedade e acompanha a televisão. Isto porquê? Porque tudo o que vem na televisão, a polícia neste momento rege-se mais por números. E realmente eles veem: o número de mortes está assim, então a polícia vai para aquele lado. Mas se o número de mortes estiver para além, a polícia vai exatamente para o outro. Portanto, ou seja, a polícia vai um bocado, as ordens da polícia vão um bocado ao sabor do vento. Portanto, o que é que sucede? Sucede que neste momento a polícia está vocacionada precisamente mais para prevenir e reprimir tudo o que é situações de Covid. Pessoas que saem à rua, estão na paragem sem máscara, são multadas. Independentemente da idade, até podem ser velhinhas. É a tal fiscalização de costumes sanitários, não é? Exatamente. Brigadas que são encaminhadas exclusivamente para ir ver se as pessoas estão em casa porque estão em isolamento profilático e outras situações análogas. Quanto a mim, isolamentos profiláticos ilegais. E realmente, portanto, há coisas que não
não fazem qualquer sentido. E já agora esta pergunta é para os dois, não sei se a Sónia, se essa mudança de vocação, essa desvirtuação da vocação das forças de segurança em Espanha, se isso teve reflexos, porque em Portugal se está a ter reflexos no aumento da criminalidade, ou seja, foi a repressão à criminalidade foi colocada de lado, foi relegada para segundo, ou terceiro ou quarto plano, e em Lisboa, neste momento, há um aumento muito grande da criminalidade, um aumento muito significativo da criminalidade. Não sei se isso terá acontecido também em Espanha. Yo lo que sí te puedo decir es que durante el estado de alarma y el confinamiento sí que se han disparado los casos de violencia de género. Eso sí que se dispararon muchísimo, debido a que la gente estaba encerrada y la situación que ha habido, ¿no? Pero sí que comparto como Antonio que nos estamos convirtiendo en una policía sanitaria. Exato, exatamente. Isso em Lisboa, em Portugal também se verificou, eu acho que o António pode confirmar, também se verificou um aumento dos crimes de violência doméstica. Enfim, as pessoas conviverem 24 horas por dia, isso não é a razão, é óbvio que há outras razões, mas enfim, depois há questões relacionadas com o álcool, etc. Mas em Portugal isso também aconteceu. Mas aqui em Lisboa nota-se hoje em dia um aumento muito significativo da criminalidade entre grupos rivais, que isso tem sido algo que tem sido relativamente ostensivo, e isso aconteceu em Lisboa. Outra coisa que eu queria saber, a vossa perspectiva... Já agora, diga. Se me permitir... Podem interromper-me quando quiserem, aliás. O aumento da criminalidade essencialmente refletiu-se por dois motivos. Primeiro foi os confinamentos, obviamente que geraram inclusivamente problemas do foro psicológico nas pessoas, obviamente que causou um desenvolvimento obviamente, e um desencadeamento de situações de violência doméstica, é natural, é normal. E outra situação foi por causa do número de presos que foram libertados no âmbito da tal lei da Covid. Aliás, ainda há bem pouco tempo criaram umas brigadas específicas para combater exatamente esse fenómeno, porque a maior parte das pessoas que saíram tornaram a regressar, como é lógico, foram apanhadas novamente no meio do crime. E isso foi uma das situações que se refletiu. Exatamente. Isso aconteceu também aconteceu isso em Espanha, Sónia, que tenha havido a libertação antecipada, a colocação em liberdade condicional de reclusos no âmbito da pandemia. Sí, también ha ocurrido aquí en España, sí. Ok. No es casualidad. Sim, não é seguramente. Nada disto é... Não, nada disto. Está muito bem planificado tudo. Exatamente. Bom, e outra coisa que eu gostaria de saber, e eu penso que o público em geral tem uma grande curiosidade em relação a isso, é no que diz respeito à politização da cadeia de comando nas polícias, nas forças de segurança. Isso em Portugal, na minha opinião, foi evidente. A Sónia já acabou de referir de algo que aconteceu em janeiro, antes de começarem sequer as medidas, já havia instruções, e em Portugal também o diretor nacional da Polícia de Segurança Pública foi colocado no cargo, eu não sei se foi em janeiro, se foi em fevereiro, mas eu interpreto isso como ele foi colocado no cargo já para executar coercivamente as regras, agora a mosca veio para a minha testa, as regras relacionadas com a pandemia, as regras restritivas de direitos e liberdades fundamentais. E isso aconteceu também em Espanha, também houve alguma mudança de chefia logo ali no início de janeiro, ou do início do ano. Bueno, lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, a mediados de pandemia, el director general de la Guardia Civil, la directora, cesaron al coronel Cobos, que estaba en plena investigación para comprobar si esto realmente era una pandemia o una plandemia.
y automáticamente, como se negó a entregar pues la documentación que le solicitaban por parte del Ministerio del Interior, lo cesaron por pérdida de confianza. Ok, isso aconteceu quando? Eso ¿Fue cuándo? fue en marzo-abril. Te puedo buscar el artículo Ok. y te lo puedo pasar por privado, si Quer quieres. dizer, houve pessoas dentro da polícia, foi dentro Guardia da Guardia Civil. Civil Eso fue en la que, Guardia Civil. que começaram a quiseram entender melhor o que se estava a passar e foram afastados. Ujú. Ok. Isso é impressionante. Não é impressionante sabendo agora, sabendo neste momento, sabendo o que é que está em causa, não é surpreendente, No, mas claro. é mais uma peça no puzzle. E António, também aconteceu o mesmo na Polícia Portuguesa? Ora bem, o Diretor Nacional, ainda agora estive aqui a confirmar, portanto, tomou posse no dia 3/2, portanto, 3 de fevereiro. Exato, era essa a ideia que eu tinha. De 2020. Portanto, obviamente, coincidiu precisamente com a situação que se falava da pandemia. Embora não consigo precisar se realmente foi isso ou não, que é estranho, não é? Mas coincidiu precisamente foi com uma manifestação que houve, portanto, a subida da escadaria da Assembleia da República, em que ele foi demitido o anterior e foi empossado, portanto, o Diretor Nacional, o Magina da Silva. Agora, que é politizado, toda a polícia é politizada. Aliás, basta depender do Ministério da Administração Interna, tem de se afirmar que depende hierarquicamente da tutela, como é lógico. Agora, que vieram ordens, e que é ordens também, como é lógico, que é hierárquico, que vieram ordens de cima por causa da pandemia também, que é estranho, foi e não caiu bem também. Eu falo obviamente com pessoas e população civil em geral, não caiu bem. O Diretor Nacional houve uma célebre frase que diz que, ou melhor, o Ministro dizer que querendo ou não querendo, vão ter de cumprir. Vão ter que obedecer a bem ou a mal. É isso que ele disse. Obviamente que não caiu bem, como é lógico. Agora, dentro de depois, obviamente, isto vai na cadeia, não é? E chega cá abaixo, portanto, nomeadamente aos agentes que andam na rua, obviamente que é quem compete cumprir depois as ordens que vêm de cima. Isso depois é lógico que compete a cada um. E, infelizmente, temos as três vertentes. Pessoas agentes que estão contra, estão outros que são indiferentes e estão outros que estão a favor. Portanto, a favor, a gente já sabe, já sabemos quais é que são aqueles que acreditam piamente nisto e que ligam a televisão todos os dias. Temos outros que são indiferentes, que não querem problemas e deixem-me cá estar, estou aqui ao lado. Depois temos os outros como eu, que decidiram desligar a televisão. Portanto... E agora pegava na sua parte final e perguntaria à Sónia se em Espanha também existem o caso de agentes que acreditam ainda piamente, que ainda acreditam, que estão convencidos de que existe efetivamente uma pandemia mortal. Eu posso dar um exemplo. Na rua, às vezes, vêem-se alguns agentes em Lisboa, em Portugal, com 2 máscaras. E eu, quando vejo um agente com 2 máscaras, é porque eu identifico como alguém que acredita mesmo nisto. Claro. ¿Isso acontece também em Espanha? En España, sí, por supuesto. De hecho, a ti te llama la atención una persona con 2 máscaras. A mí me llama la atención a unos padres que le ponen la máscara a sus hijos. A mí es que se me revuelven las tripas, con todos mis respetos, que me parece tremendo, ¿no? O sea, están viendo que muchas personas vamos por la calle sin mascarilla, estamos respirando, y ves a criaturas pequeñitas que van con mascarillas, que es tremendo. Y por parte de la policía, lo que decía Antonio, también pasa igual aquí en España, ¿eh? O sea, estamos súper politizados, lo primero, y lo segundo, que hay muchos compañeros que son conscientes de lo que está pasando, pero prefieren mirar para otro lado porque no quieren problemas. Otros se creen que realmente hay un virus o se quieren hacer que los que se lo creen, ¿no? Quieren parecer, por lo menos, que se creen lo que está contando la tele, y otros que saben perfectamente lo que hay, pero tienen miedo a las consecuencias y no quieren dar la cara, y tampoco se quieren pronunciar por miedo a los expedientes y a no poder pagar las facturas a fin de mes y sufrir acoso laboral. De hecho, nosotros ya hemos recibido varios compañeros que nos han llamado que han sufrido acoso laboral
por el simple hecho de no estar vacunados. E há alguma ideia sobre a taxa de vacinação dentro da Polícia Nacional? Yo creo que el 80% debe de estar vacunado, Sim. por desgracia. El 80% de la primera, segunda dosis. Ahora, de la tercera dosis ya hay mucha gente que está empezando a preocuparse, a decir que qué narices pasa, que no lo tienen tan claro. Lo que pasa que, claro, con el tema del pasaporte, pues... E a maior desses que foram vacinados logo com as 2 primeiras, eles foi uma opção livre ou foi porque se sentiram pressionados de alguma forma? No, a ver, hubo de todo. Fue una opción libre en la mayoría, pero sí que es verdad que por parte de la policía a los que no se querían vacunar les pedían que hicieran un escrito diciendo que no se querían vacunar. Okay. Entonces, esa información la han registrado a nivel interno y en nuestras hojas, nuestros archivos personales, viene en la web nuestra quién está vacunado y quién no está vacunado. Entonces tú, para el ascenso, para destinos, para cambiarte de plantilla o de puesto de trabajo, ya tus jefes, vayas donde vayas, saben si estás vacunado o no estás vacunado. De hecho, nosotros ahora mismo estamos echándole una mano a los alumnos de la Policía Nacional que han entrado en la academia para formarse hace cuestión de un mes y recibieron una carta todos donde se les pedía que para poder hacer el proceso de formación tenían que estar vacunados. Y eso es ilegal. Entonces tuvimos que enviarle un burofax al jefe de la división de formación para decirle que eso era ilegal, que no lo podía pedir. Y ahora los que no están vacunados han entrado igualmente, pero les obligan en palabras, porque por escrito no hay nada, a hacerse un antígenos todas las semanas. Ok. Pois, é a pressão, é aquela pressão que não é explícita, não é escrita, não é suportada pela lei e, portanto, é uma pressão só de conversa. Claro. E que é muito mais insidiosa, é muito mais perniciosa do que a pressão que é clara, que é por escrito, porque em relação a essa as pessoas podem defender-se. Em relação à outra, é uma pressão que é todos os dias, é um desgaste diário que recai sobre os agentes, não é só sobre os agentes. Isso aconteceu mesmo em relação à generalidade das profissões. Estou a falar, por exemplo, de professores, médicos, enfermeiros, sobretudo estes segmentos profissionais. Aconteceu mesmo em Portugal, António? Doutor, isto é assim, pegando no rácio do meu serviço, portanto, obviamente que apesar da Polícia de Segurança Pública não ter divulgado o número total de agentes que não estão vacinados, portanto, pegando no rácio do meu serviço, portanto, existe uma relação de 50-4. Portanto, ou seja, à volta de 8% de agentes que não se vacinaram, que é contraste mais ou menos com o resto da generalidade. Inicialmente, sim. Também baseado no facto de haver muito receio, muito medo do que viesse e que o vírus que era uma coisa muito perigosa e que causava morte não sei quantos, que eu nunca vi morrer ninguém de Covid, desculpem-me lá, mas não, minha frontalidade. Mas inicialmente houve pressão, sim, houve pressão. Pressão era por telefonemas, inicialmente, não te vacinas porquê, não te vacinas porquê, e tens de vacinar, e aquilo que foi dito foi que iria, mais tarde ou mais cedo, ia vir. A realidade, pronto, é que tenho mantido ao largo, até agora, obviamente, não tenho vacinado, nem me vacino, garantidamente. Aliás, nem que tenha para isso de mudar de profissão, mas não... E mudar de país, inclusivamente. Até já pensei nisso. Nós hoje estávamos a conversar e eu referi que estava convencido de que houvesse a possibilidade das forças de segurança às forças de segurança terem sido ministradas doses que no fundo eram placebo. E o António disse-me que não, que os efeitos, as reações adversas foram muito frequentes. Aconteceu mesmo em Espanha, Sónia? Sim, também.
¿Sí? Também houve reações adversas, foi notório isso? Ok. Sí. Y en nuestro sector hubo unos cuantos, gentes que tuvieron problemas serios, ¿eh? Estuvieron ingresados varios días. Pois, exatamente. Por isso é que agora não querem também a terceira dose. É isso que estava a dizer. Ujú. E, António, é a mesma coisa em Portugal? Em relação à terceira dose, tem alguma ideia sobre a perspectiva dos seus colegas? Doutor, terceira, e já se viu hoje a notícia da Pfizer, do CEO da Pfizer, que vem dizer que a Omicron já precisa de mais 3. Portanto, neste caso já vão ser 6. Pois, nós neste momento sabemos que será pelo menos uma por ano, que é a ideia que tem, pelo menos. Neste momento estamos com 3 no mesmo ano já. Neste momento estamos 3 num ano já. Eu ali também tenho aqueles que não sabem, também tenho outros que piamente vão levar, garantidamente. Aliás, vão ser os primeiros na fila. E depois tem os outros como eu, que não vão. Garantidamente não vão levar nem 3 nem nenhuma. Portanto, para mim podem tomar as 3 mais as 3 minhas que eu dou hoje de bom grado. As minhas também. Não. Garantidamente não. Pois eu também não faço isso. Para responder ali a uma situação que foi colocada. Sim. Alguns polícias estão ao lado do povo, embora seja como os juízes, e o doutor sabe que é perfeitamente assim. Cada cabeça a sua sentença. Portanto, como é lógico. E há polícias que estão ao lado do povo, como é o meu caso. Eu estou ao lado do povo. E ajudo de certa forma o povo, obviamente, mas tem de se ter cuidado na forma como se ajuda, porque atualmente toda a gente que tem falado contra esta situação, toda a gente tem sido silenciada e toda a gente tem sido prejudicada. Ninguém sai beneficiado com isto. Isto é a garantia que eu dou, e o doutor sabe perfeitamente disso. Portanto, Sim. Polícias como eu estão ao lado do povo, garantidamente. E obviamente toda a gente tem procurado, eu tenho ajudado. Nós temos, a propósito disso que está a dizer, nós, como sabe, nós temos em Lisboa, a Habeas Corpus tem organizado, tem marcado várias manifestações, algumas delas com muita gente. E sou sempre eu que vou falar com a polícia nessas manifestações. E é interessante perceber, quando vamos falar com os polícias que estão a cargo do serviço à volta da manifestação, é interessante perceber que há vários deles que quase que nos dizem que nos estão a apoiar. Não dizem, como é óbvio, não dizem, mas percebe-se pela forma como falam connosco e pelo comportamento que estão do nosso lado. E depois percebe-se que há outros que já não estão, e isso é notório. Vê-se, mesmo com as máscaras, que vocês são obrigados a usar a máscara durante o serviço, e pelo menos a maioria é. Sim. Mesmo pelos olhos, percebe-se, e pela forma como falam, pelo tom da voz, percebe-se aqueles que estão do nosso lado e aqueles que não são, pelo menos não o mostram. E há muitos que se percebe que estão do nosso lado. Há muitos mesmo. Isso é evidente. Ha habido un cambio. Ha habido un cambio importante, yo lo he notado en todas las manifestaciones que hemos hecho desde el principio hasta ahora y es verdad, se nota que hay muchos policías que están de nuestro lado. E eu penso que há também, Sónia, acho que há um desgaste muito grande. As forças de segurança, os polícias, neste momento estão a perceber que isto é para continuar, que eles vão ser obrigados a fazer isto para o resto das suas vidas, carreiras, e que não percebem, estão a começar a duvidar. Muitos que não duvidavam até agora, neste momento estão aos poucos a começar a duvidar, porque percebem, não, isto não vai terminar, nós vamos ser obrigados a fazer isto vai ser a nossa vida, vai ser toda a nossa vida profissional, daqui em diante vai ser isto, vai ser relacionado com isto, vamos ser fiscalizar se as pessoas têm máscara, se as pessoas estão a comer na rua, ou se não estão a comer na rua, ou se estão a ter... Em Portugal houve situações verdadeiramente bizarras, por exemplo, talvez o António se lembre, houve uma imagem de uma família, uma família que estava dentro de casa, e era um jantar de família, mas como eram mais pessoas do que aquelas que era permitido
pelo diploma que regulamentava o estado de emergência, como eram mais pessoas da família, eram 10, uma coisa assim, que a polícia tentou entrar pela janela, abriram a janela, tentaram filmar quantas pessoas estavam lá dentro, e isso, na minha opinião, é algo muito pouco edificante para um polícia, para o trabalho dele. Eu sei que vocês, enfim, fui percebendo alguma coisa, que são muitos dos agentes, até os mais novos, e também tivemos a conversar isso no outro dia, ontem, com o António, ontem ou hoje, não me lembro. Os agentes mais novos são mais facilmente manipulados para cumprirem estas normas, e no início foi evidente que houve situações bizarras, mas agora isso está a acontecer cada vez menos. E penso que há um desgaste muito grande, e os polícias neste momento estão a começar a interrogar-se sobre, afinal de contas, o que é que nós estamos a fazer. Doutor, isto é assim, não é só isso. Infelizmente lembro-me dessa situação. Há pessoas que, infelizmente, cá julgam que a Constituição a Constituição neste momento ficou lá em baixo. Todo o resto está cá em cima, e o vírus é que é o mais importante, tudo o resto é o mais importante. Mas, essencialmente, fico um bocado chocado, porque não só os mais novos, mas também há mais velhos que eu conheço, que nunca passaram um alto na vida, refiro mesmo, nunca passaram um alto, e agora com esta situação parece que ganharam uma nova vida, e de repente é altos e altos e altos, muitos deles coisas sem fundamento, altos ilegais, coisas que não lembra ninguém, mas levantavam e autuavam pessoas por duas coisas, por tudo e por nada. Portanto, eu pessoalmente não acho correto. Sim, houve até aquela história, um dos episódios mais insólitos foi uma pessoa, não sei se esse tipo de coisas também aconteceram em Espanha, mas, por exemplo, houve uma pessoa que foi multada por estar a comer uma sanduíche dentro do seu carro. Dentro do seu coche? Sim. Houve uma senhora velhinha, de mais de 70 anos de idade, que foi multada por estar a comer um bolo à porta de um café. Essas coisas foram acontecendo e eram quase normais no início. Bueno, en España entraron 4 policías en una casa porque se suponía que había una fiesta COVID. Si podían estar 6, eran 8. Llamaron los vecinos y lo más insólito es que tiraron la puerta abajo. O sea, tiraron la puerta abajo directamente. Isso é absolutamente ilegal, de acordo com as regras uma barbaridade com a Constituição, de acordo com as regras processuais penais. Eu imagino que em Espanha também para se entrar numa residência, tenha que ser com um mandado judicial. Não é? Isso é uma coisa, é um absurdo. Se houvesse uma investigação por tráfico de droga, não iriam mandar. Não, tem que pedir autorização judicial. É uma festa em família, mandaram a porta abaixo. Esse tipo de coisas também foram acontecendo em Portugal, e enfim, o que eu acho que é importante, e isto serve no fundo também para podermos explicar isso, é que o problema não é estar contra ou a favor das forças de segurança. As forças de segurança são pessoas é muita gente. Em Portugal penso eu que são 40 mil, não é? 40 mil e qualquer coisa assim, 40 mil. Do agentes da PSP e da GNR, sim. Exato, e o CEF também, não é? Sim, aliás, temos 21 serviços e forças de segurança. 21, mas eu só estava a contar com as duas principais, com as três. Em Espanha serão muito mais, como é óbvio. 270.000, 290.000 em total. Exato, ok, muito mais. E há muitas sensibilidades, há pessoas muito diferentes dentro das forças de segurança, tal como nas outras profissões. As forças de segurança são uma amostra da nossa sociedade, portanto, não são pessoas nem melhores nem piores.
estão numa profissão que tem uma responsabilidade social muito elevada, muito superior à da generalidade das profissões. Estão ao nível dos médicos, enfermeiros, professores, magistrados, e, portanto, é óbvio que essa responsabilidade social também pode ser assacada a cada um dos agentes e elementos das forças de segurança e militares das forças de segurança. E isso é importante porque é uma responsabilidade que deveria ser um orgulho para os elementos das forças de segurança e não um fardo. Deveria ser um orgulho e deveriam mostrar esse orgulho e a forma de mostrar esse orgulho é justamente cumprir aquilo que está escrito no juramento que fizeram quando tomaram posse, quando foram empossados, que é o juramento. Eu não sei de cor qual é o juramento, mas mais ou menos, que é proteger a Constituição e a lei e proteger a ordem pública. Não sei se fala de proteger a população, mas é pelo menos defender a Constituição e a lei e proteger. E, portanto, isso é muito importante e são profissões que têm que ser... Eu conheço melhor a situação em Portugal, sei que é uma profissão, quer na GNR. A GNR é o equivalente à Guardia Civil, quer a PSP, que é o equivalente à Polícia Nacional. Em Portugal são profissões que foram objeto de diversas humilhações pelos governos, por todos os governos, quase todos, que perderam a sua dignidade em termos de estatuto de carreira e estatuto salarial. E, portanto, isso também acaba por levar a um desgaste da própria força e acaba por torná-los moldáveis a obedecer a ordens de governos tirânicos, como é o caso. E, portanto, na minha opinião, nada disto é por acaso, mas se cada elemento das forças de segurança se aperceber da sua responsabilidade e se não colaborar com isto para, e eles podem, inclusivamente, dar uma possibilidade de transformação da sociedade e eles próprios, no futuro, terem uma situação mais digna. E isso é muito importante porque todos nós temos que traçar uma linha invisível, temos que fazer esse exercício com nós mesmos, que é traçar uma linha e saber até onde é que somos capazes de ir. E essa linha, isso é muito importante que cada elemento das forças de segurança o faça. Até onde é que são capazes de ir. A linha a partir da qual não será ultrapassada. Por exemplo, se um dia derem ordens para irem buscar pessoas a casa, para as vacinar à força, para as colocarem em campos de concentração. Já agora, eu vou passar aqui um vídeo, que há bocado isto é na Austrália, que é para as pessoas terem noção do que... Me gustaría comentar algo, Luis, si me permites. Sí. El problema que tenemos aquí, imagino que en Portugal será igual, es que la mayoría de los compañeros que colaboran con esto se creen que tienen razón, se creen que están haciendo el bien. Exacto, no son, por eso que esto es un plan perfecto, los tiene completamente engañados. Eso por un lado. Y lo segundo, que no se preocupan ni se cuestionan que las leyes o las órdenes que están recibiendo puedan ser ilegales. Porque yo recuerdo que durante las manifestaciones, cuando hablaba con los jefes de los dispositivos y les contaba que estaban vulnerando la Constitución y que lo que estaban haciendo era ilegal, lo que me decían era que hasta que un tribunal o un juez no diga que esto es ilegal, ellos tienen que cumplir órdenes. E isto não é assim. Exatamente. Isso é um problema muito grande, isso é um problema grave, porque dá a sensação de que qualquer ordem que seja emanada do Executivo, do Governo, mesmo que seja grosseiramente ilegal ou grosseiramente inconstitucional, que será cumprida. Seja o que for. Se de repente começarem a obrigar pessoas a andar de gatas
porque o vírus anda mais acima, e eles vão obrigar pessoas a andar de gatas. E é isso, é essa linha que tem que ser traçada, porque mesmo que se acredite que existe uma pandemia mortal, e eu acho que hoje em dia, se nós observarmos à nossa volta, dificilmente poderíamos acreditar que existe uma pandemia mortal. Eu falo por mim, não sei qual é o vosso caso, eu não conheço ninguém que tenha sofrido com esta doença. Não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém que tenha morrido de Covid. No, eu tampouco. Conheço pessoas que morreram depois de serem vacinadas. Isso, Exatamente. E até nisso, as pessoas, os próprios funcionários que estão nas morgues têm medo de falar. Toda a gente tem medo de falar disto. Mas é a realidade das coisas. Portanto, não ando aqui, obviamente, Sim, e obviamente os factos são os factos. Sim, eu também tenho recebido diversas informações de pessoas que morreram depois de apanharem Jesus. São pessoas que não são contabilizadas para efeitos das reações adversas, mas que efetivamente morrem e têm morrido. Doutor, quanto à situação de ter de ir buscar pessoas a casa e etc., já vi fazerem coisas que, quanto a mim, não são muito legais. Se calhar dizer ilegais é um bocado forte, mas não são muito legais. Atentam contra a Constituição, sim, sem dúvida, mas o que neste momento que nos diziam e a prerrogativa que diziam era que a Constituição está suspensa por causa dos sucessivos estados de emergência e os sucessivos estados de calamidade, como eles afirmam, mas o que eu dizia para todas as pessoas e continuo a dizer é: pensem pelas vossas cabeças. E é isso que continuarei a dizer. Não, mas nessa parte eles estão certos. A Constituição está suspensa, mas a Constituição está suspensa por um regime corrupto. A Constituição está suspensa por um bando, uma associação criminosa, que neste momento, na minha opinião, eu não quero que a minha opinião é óbvio que não quero que a minha opinião de forma nenhuma vos prejudique, mas essa já sabe que eu tenho sido muito claro em relação a isso. Nós em Portugal temos um regime que é oligárquico, nepotista e cleptocrático, pedófilo e assassino. Todos eles são criminosos e, portanto, a Constituição foi suspensa, mas foi suspensa por criminosos, a começar pelo Presidente da República e a acabar nas administrações. Mas vamos ver agora um vídeo, muito rapidamente, que é o sobre o que se passa na Austrália. Not taking some bad poison. An official warning that you have to stand above and obey the rules all you get, yeah? And then we have to go to the rules again. I don't care. So am I allowed to go to the laundry? You're allowed to go to the laundry, but you've got to wear masks, yeah? Yeah, righto. And you definitely can't go up to fencing masks. But you're allowed to go to the laundry, yeah? That's always been the case, yeah? Right, so if I was sitting just here, which is right near the fence. You see that? That's a fence, then another fence there. Why are these guys in a cabin that's right near the fence? It makes no sense, does it? But you can't leave your balcony to go to the fence to talk to somebody else. So if I was on that balcony... So there has to be lines everywhere drawn, yes? And one of the lines is you cannot leave your balcony and you cannot go to someone else. Where it makes no sense, where it doesn't seem right to, that is the line, and that's what it is, yeah? And that's how it goes. For those of you who don't think that this is serious, here's your proof. Because this is Brisbane, Australia. Two of the guys, one of them was talking into their phones in his headset. Was he? Cool, no problem. This is going out to the world. If we disappear, you know what happened. But we'll be okay. The law. There's a law that says that. Direction, yeah? There's a direction. That's how the behaviour must be done. Especially in this period, because it's much more highly infectious. Largely infectious. Highly infectious when all of us people are negative. While you're here, so we just do that, otherwise the next time it's a $5,000 fine. It's a $5,000 fine if what? If you breach it. If I walk out onto that path. Without your mask on, for no reason other than... If I cross that yellow line that I've broken the rule, I will be issued with a $5,000 fine. That's right.
Isto é o que se passa na Austrália. São polícias, aquelas pessoas que estavam ali são polícias, eles têm aquela bata branca, mas eles estão armados, eles estão com o equipamento todo da polícia, são agentes da polícia, e era isto que eu estava a dizer, quando se tem que perceber até onde é que estamos dispostos a ir. Estes polícias estão dispostos a ir muito longe. Eles estão dispostos a arrancar pessoas de casa e a colocarem-nas em campos de concentração e a vigiarem os campos de concentração. Isto é o que está a acontecer na Austrália e por alguma razão está a acontecer na Austrália. Talvez porque seja uma ilha, não sei. Talvez porque tenha condições que não permitam às pessoas fugir. Nós temos, por exemplo, nós estamos aqui na Península Ibérica e o que se passa num país, se não for exatamente o mesmo que se passa noutro, há a possibilidade sempre de refúgio num dos lados. E por isso é que eu estava há pouco a dizer, e agora a pergunta seria para a Sónia. Sónia, tem ideia se... É uma pergunta de difícil resposta, mas tem ideia até se tem colegas, se acha que tem colegas que seriam capazes de chegar a este punto? Yo creo que algunos sí. No te voy a engañar, yo creo que a estas alturas de la película, yo creo que ya hay compañeros que están dispuestos a todo con tal de no perder su comunidad y su puesto de trabajo. O sea, es la triste realidad. Se limitan a no pensar y únicamente cumplirán órdenes, nada más. Entonces, yo creo que puede ser probable. Ahora, otra cosa es que consigan montar los campos de concentración aquí en España. No sé, yo creo que tendríamos um problema muito gordo com a população. Exatamente. Essa é outra questão. Mas conseguiram, na Austrália conseguiram. Nós não podemos subestimar a capacidade das pessoas comuns se tornarem tiranas, se tornarem cúmplices do que está a acontecer. E António, a mesma pergunta para si, o que é que... Doutor, eu estou-me a rir porque aquilo que ali está era impossível. Se eu nem máscara uso, portanto, garantidamente não ia usar uma vacina daquela. Você eu sei que é impossível, mas... não, eu não uso máscara, eu fui um dos afortunados que sou cheio de doenças, portanto, e obviamente tenho um atestado médico, nem no serviço me permite usar, felizmente. Ainda bem que eu sou doente. Agora, às vezes dou graças a Deus por ser doente. Agora, nós cá já tivemos um projeto piloto disso. Aliás, o caso de Odmira, Salveiro. Era o que estava aqui, o de Odmira, sim. Exatamente. Portanto, tivemos um projeto piloto. Mas, sinceramente, se me fizer essa pergunta e eu ser sincero a responder, garantidamente que sim. Arranja-se sempre alguém. Há sempre alguém que gosta e que a narrativa disto e o vírus é perigoso. Aliás, é tão perigoso que durante a suposta pandemia as funerárias estavam às moscas e agora não estão. Agora andam de barriga cheia. Alguma coisa aqui. Sim, exatamente. Não é por causa da variante Omicron. Exatamente. Não é por causa disso. Exatamente. Mas é só perguntar. Porque, obviamente eu lido com tanta gente e inclusivamente falo com pessoas que estão ligadas às agências funerárias e é só perguntar. É fácil. 2 mais 2 é igual a 4. Bom, eu não vos quero, já estamos aqui numa hora de conversa, não vos quero prender muito mais. Eu queria saber, em relação à Sónia, queria saber da Sónia, quantas pessoas, quantos membros é que tem a vossa associação? Pues cerca de 300, 400. Polícias, polícias. Policías la mitad y ciudadanos la otra mitad, que son colaboradores, pero también tenemos grupos que están fuera de la asociación. Yo estoy en contacto también con compañeros que, aunque no pertenezcan a la asociación, porque nos hayan dado de alta por el motivo que sea, porque para nosotros, aunque parezca mentira, no es una prioridad ser socio. Para mí es más importante estar en contacto con ellos y saber los grupos de policías que están despiertos o que necesitan ayuda, ¿no? Pero cada vez están habiendo más. Estas últimas semanas estamos recibiendo muchas llamadas y mucha gente que se está dando de alta a la asociación. Y luego también ya hemos presentado los estatutos en Francia, de Police pour la Vérité. También abrimos la asociación en Francia. Sónia também é francesa, não é? Oui. Gallega, espanhola e francesa. Ok. Daí entender também o português. Pronto. Sí.
Está bem. Ok. Y nada, y quería invitar a Antonio a ver si se animaba a abrir un grupo aquí en Portugal, de Policías por la Libertad en Portugal. Era exatamente isso que eu ia perguntar agora, porque em Portugal, já agora eu faço uma introdução, em Portugal existe um movimento da polícia que é um movimento que poderia ganhar outra força, mas tem-se baseado muito apenas no estatuto remuneratório. Falam muito de que é um movimento zero. É a perspectiva que dão, é a minha impressão. Não sei se o António concorda comigo, mas... Concordo. Doutor, isto é assim. Cá em Portugal é impossível, com o regime em vigor, haver uma associação qualquer parecida a essa em Espanha. Completamente Polícias pela Verdade, é impossível. Portanto, já tinham sido todos despedidos. Portanto, quer dizer, não é proibido, mas haveria uma reação disciplinar. O Covid neste momento é perigosíssimo a gente pôr-se contra ele. Portanto, imagino que uma associação de polícias estão obrigados a cumprir uma panóplia de regras e de regulamentos, e juntar-se numa associação que vai contra aquilo que está instituído no sistema, que neste caso é a Covid. Isso então estava tudo desgraçado. Mas, por exemplo, a Sónia, que eu estive a ouvi-la no outro dia, tem vários processos disciplinares já. Sí, tengo 5 y una denuncia por lo penal también. Exatamente. Bueno, 6, yo creo que con el último vídeo 6 caerán seguro. Exato. Eu também já tive o meu, agora tenho outro. Eu já fui demitido e tenho mais um processo disciplinar depois mesmo de ter sido demitido. É um honor. Vai ser novamente demitido. Não, por acaso ontem apresentei o meu recurso, ontem deu entrada o meu recurso no Supremo Tribunal de Justiça e agora é esperar a decisão. Também o Conselho Superior da Magistratura vai responder, mas de qualquer forma já tenho outro processo disciplinar, porque eles não devem estar muito confiantes na robustez da decisão da minha demissão e, portanto, tenho outro processo que tem a ver com 3 coisas. Tem a ver com as minhas declarações relativamente a um conhecido pedófilo que existe em Portugal, que é o Sr. Ferro Rodrigues, com as minhas declarações em relação ao Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, o Sr. Magina da Silva, e em relação àquilo que aconteceu de fronte do Conselho Superior da Magistratura e que, no fundo, acabou por ficar viral em todo o mundo e que eu não planeei, é óbvio, que foi algo que aconteceu sem qualquer tipo de... Não fazia ideia que aquilo iria acontecer. Bom, mas enfim, e o próprio António, você está, no fundo, também a assumir uma posição e, portanto, também está a assumir um risco. Eu é a posição que sempre assumi desde o início. Portanto, eu sou Exato, eu sei disso. Contra isto, portanto, sou polícia do povo e, obviamente, jurei defender a Constituição e é isso que eu estou a fazer. Sempre. E quem me conhece sabe que eu sou assim e sempre serei assim. E é mesmo pela verdade. Portanto, sim. E há vários colegas seus que se comunicam-se connosco, não vale a pena dizer quem são, como é óbvio, porque nós não temos sempre o anonimato das pessoas. Isso é um ponto de honra que nós temos. Mas existem diversos colegas seus que se comunicam connosco, enviam-nos mensagens e às vezes até nos enviam informações e nós sabemos que há muitos que estão do nosso lado. Só que daí até constituir, até formar uma associação como aquela que aconteceu em Espanha. Eu acho que em Espanha, e não sei se é isso, talvez a Sónia possa confirmar ou não, em Espanha existe uma particularidade que em Portugal não existe. Em Espanha é um Estado com diversas nações e isso permite também haver mais diferenças, mais sensibilidades que no fundo contrariem um pouco o governo central, que haja mais uma maior confiança, uma maior motivação para contestar aquilo que vem de um governo mais centralizado. Isso pode ser um dos fatores, Sónia. Sí, puede ser uno de los factores que influye, claro que sí. Bueno, es un país descentralizado totalmente y cada comunidad autónoma tiene potestad para hacer básicamente lo que le da la gana. Exacto. Y pensar también.
Es verdad. También tiene sus desventajas, porque estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo con el tema del pasaporte COVID, cuando conseguimos pararlo en una comunidad autónoma, sale aprobado en otra comunidad autónoma. Entonces, tiene sus inconvenientes também. Exatamente, exatamente. Bom, então eu agora vou passar o vídeo da manifestação que será lugar no dia 10. Sim. No dia 10 estaremos juntos em Madrid. O António também vai lá estar. E foi uma honra ter-vos aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por terem gasto mais de uma hora do vosso tempo aqui a conversar comigo. E agora vou passar o vídeo e depois vou finalizar o direto com mais algumas coisas que vou dizer, mas despeço-me já de vocês aqui. Obrigado, doutor. É sempre um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Muchas gracias. Obrigado. Un placer. No existe ninguna instrucción, ninguna recomendación, y quiero dejarlo muy claro, no existe instrucción, mejor dicho, ni recomendación de ningún tipo para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actúen fuera de la legalidad. Nosotros, a diferencia del gobierno anterior, no damos instrucciones ilegales a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En Madrid, únete a nosotros en un evento por la restauración de nuestra libertad y derechos. Bom, é tudo por hoje. Muito obrigado por todos os que estiveram aqui a ouvir-nos hoje. Já vamos com mais de uma hora de emissão. Obrigado a todos. E como sabem, no dia 10 estaremos em Madrid para a manifestação organizada pela Polícia pela Liberdade. Eu terei a oportunidade de falar nesse evento. E no sábado estaremos também em Madrid para a manifestação que nós próprios estamos, a habeas corpus, juntamente com outros movimentos espanhóis, está a organizar também em Madrid. Essa manifestação do dia 11 terá outros convidados e será, a nossa perspectiva é muito boa e estaremos sexta e sábado em Madrid. Muito obrigado a todos, obrigado por terem estado connosco e até à próxima.